tem relação sexual antes do casamento. O que implica isso no mundo espiritual? Então, rapaz, quando a gente fala de relação sexual aos olhos da sociedade, é uma coisa normal, né? Ah, você tem que viver, você tem que ter prazer, etc. e tal. Quando a gente vai para o entendimento espiritual, a gente vê que a relação sexual foi criada por Deus. Sim, é bom, né? Mas para ser feita dentro do casamento monogâmico, para dar prazer, para gerar o sexo, para gerar os filhos e etc e tal. Então, o sexo é de Deus, o sexo é bom, foi Deus que criou, mas foi feito para dentro do casamento. O sexo antes do casamento, que a Bíblia chama de prostituição. Qualquer relação sexual ilícita, a Bíblia chama de prostituição, né? Prostituição, biblicamente, não é só quem prostitui por dinheiro, quem prostitui por prazer, né? É prostituição também. A prostituição e toda relação sexual tem derramamento de sangue, não só na virgindade, mas também ali na relação sexual. Vasos sanguíneos são rompidos tanto no homem quanto na mulher. Por isso que as doenças sexualmente transmissíveis são transmitidas. Então, na relação sexual, o que o diabo quer é o sangue, porque o sangue é que traz a força para ele, a energia para ele. Então, as pessoas, quando elas se relacionam sexualmente antes do casamento, elas estão inseridas em 3 situações. Primeiro, uma aliança espiritual por causa do sangue. Onde tem sangue tem aliança, ou coisa boa. Uma aliança espiritual, porque onde tem sangue tem aliança. Então o espírito é afetado. Você tem aliança espiritual, você tem a alma e você tem o corpo. Porque o corpo, a alma e o espírito ali, né, é afetado. A aliança espiritual vai ter em toda relação sexual. Toda pessoa que você se relacionou sexualmente com ela, você tem uma aliança com ela. Isso quer dizer o quê? Os dois se formam só carne. Então, se uma pessoa tem determinado tipo de espíritos que ela pactuou, esse espírito passa a fazer parte da vida da outra pessoa. Meu Deus. Então você se relacionou com uma mulher. Se você tinha pactos com determinados espíritos, aqueles espíritos passam a ter influência sobre aquela outra pessoa. A aliança espiritual gera isso. E eu fico imaginando essas pessoas, né, que se acham, entre aspas, né, pegadora, e vai se envolvendo com várias pessoas. Então o impacto é bem maior, né? Ah, muito maior. Quanto mais você se envolve sexualmente, mais você está entrelaçado ali em aliança com demônios, com espíritos malignos, né? E para você romper isso, como funciona? Então, aí a gente faz ministrações específicas, né? Orando, desligando a pessoa de práticas ilícitas, desligando os parceiros sexuais ilícitos, e aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? Entra para um lugar de arrependimento com Deus, porque Deus perdoa. Deus não é Deus de passado, Deus é um Deus de futuro, né? Então ele sempre perdoa os nossos erros do passado. Então é a pessoa se arrepender, colocar a vida em ordem e caminhar na presença de Deus. Pastor, por que o pecado da prostituição está ligado ao financeiro? A algo... Então, rapaz, a nossa vida era como se fosse... Assim, as áreas da nossa vida é como se fosse aquela argolinha das Olimpíadas, uma coisa está ligada na outra, né? Então, a prostituição física é o mesmo pecado da prostituição espiritual. Eles são equivalentes. Deus muitas vezes falava com Israel: Israel, você está se prostituindo em pedras, árvores, etc e tal. Então, há uma analogia da relação sexual com a parte espiritual. Por isso que a igreja é a noiva, né? E Jesus é o noivo, havia ter um casamento. Então, quando Israel se prostituía com outros deuses, Deus condenava ele, e o profeta disse que Deus ia diminuir a sua porção. Então você tem ali a prostituição espiritual, como a prostituição física traz consequências tanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida financeira, quanto na sua saúde.